Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, queremos, ó Pai, te agradecer por esse momento aqui, um momento de instrução, um momento em que o Senhor vai falar ao coração da sua igreja. Nos dá, Senhor, da tua sabedoria, abre o nosso coração e o nosso entendimento, Senhor Deus, para que possamos, ó Senhor Deus, nos deleitar com a tua palavra, Pai. Que possamos ter as nossas mentes, ó Pai, firmadas aqui, que possamos, ó Pai, estar com os nossos corações, os nossos ouvidos atentos, ó Pai, apesar de qualquer outra distração, mas que o Senhor esteja, Senhor Deus, de uma forma graciosa, fazendo com que a tua palavra esteja sendo trazida, e que nós, o teu povo, estejamos ouvindo, não somente com os nossos ouvidos, mas com os nossos corações. É o que nós pedimos, Senhor. Acompanha-nos, ó Senhor, nessa jornada, de tal forma que teu Espírito Santo, Senhor Deus, esteja permeando tanto aquilo que estamos falando, quanto aquilo que estamos ouvindo, e que o nosso coração possa receber de graça sobre graça, e que a tua misericórdia, o teu poder sejam manifestados, ó Senhor, pela exposição da tua palavra. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Timóteo, na epístola de Paulo a Timóteo, a segunda epístola. Como os irmãos sabem, na parte da manhã, apesar de estarmos fugindo um pouco dessa regra, mas expomos o Velho Testamento, e à noite nós expomos o Novo Testamento. E nós terminamos a carta do apóstolo Paulo a Timóteo e vamos iniciar essa segunda carta. E eu vou dizer que sempre tenho a maior dificuldade que eu tenho num livro é começá-lo. É muito complicado, dar esse ponto de partida, esse inicial. Depois, quando você já está desenvolvendo o livro, é mais fácil, os assuntos vão surgindo, vão brotando, mas o início é sempre complicado, sempre difícil, e principalmente nessa introdução, esse prefácio e ação de graças, que é muito comum nas cartas do apóstolo Paulo, e eu gostaria que nós tivéssemos olhos analíticos com relação a essa introdução, porque quando nós olhamos assim, aparentemente pode não parecer muita coisa, mas podemos extrair muita coisa daqui, dessas palavras iniciais. E é interessante porque nessas palavras iniciais nós, de uma certa forma, vamos ver o livro sendo descortinado. E quando desenvolvemos essa exposição, nós vamos percebendo que aquela introdução era extremamente importante, que vai abrindo portas para nós na exposição do livro, para entendermos melhor aquilo que a Escritura está nos apresentando. Então vamos lá fazer a leitura do verso 1 ao verso 5, e espero que o Senhor esteja nos dando condições de iniciarmos e concluirmos nessa mesma noite. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Essa segunda epístola de Paulo a Timóteo, ela foi escrita em Roma, quando ele era prisioneiro e ali corria o risco de vida. Isso a gente percebe pelas próprias palavras do apóstolo Paulo, que aqui na segunda epístola dele, no capítulo 4, verso 6, ele estava antevendo a sua morte, quando ele diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Especialmente se nós formos olhar o furor e a maldade desses homens, desses seus perseguidores, que lançaram Paulo nessa circunstância ou nessa situação. Alguns comentaristas concordam que essa foi a última epístola que Paulo escreveu.
E o escopo dessa epístola, ela vai diferir um pouco da epístola anterior, vai se referir mais ao comportamento e conduta pessoais de Timóteo como ministro. O propósito primordial dessa segunda epístola difere um pouco e se refere a esse tipo de comportamento e conduta de um ministro. E aí, de certa forma, ele estaria confirmando, e esse era o propósito, Timóteo, tanto na fé quanto na ininterrupta pregação do Evangelho. Tomás de Aquino, em 1247, comentando essas cartas em sua introdução, ele diz o seguinte a respeito da primeira epístola e da segunda epístola, respectivamente. Ele diz assim: esta carta é como se fosse uma regra pastoral que o apóstolo deu a Timóteo. E aí ele continua: na primeira carta dá a Timóteo instruções sobre a ordem eclesiástica. Na segunda, refere-se ao cuidado pastoral, que deve ser tão grande para estar disposto a aceitar o martírio pelo cuidado do rebanho. William Barclay, quando falando sobre a segunda epístola de Timóteo, as epístolas de uma maneira geral, primeira e segunda, ele diz assim: estas cartas, pois, referem-se ao cuidado e organização da igreja e do rebanho de Deus. Dizem aos homens como devem comportar-se na comunidade de Deus, instrui-lhes a respeito de como administrá-la, como devem ser os líderes e pastores, e como enfrentar as ameaças que põem em perigo a pureza da fé e a vida cristã. Eu não sei se vocês estão percebendo a importância dessa epístola na vida da igreja, principalmente nos dias de hoje, porque nós percebemos como estamos perdidos nesse aspecto da eclesiologia, ou seja, da prática da vida da igreja, daquilo que nós como igreja devemos fazer dentro e fora da igreja, da sua liderança, como deve ser o culto, como nós devemos olhar as nossas autoridades, e eu estou falando às autoridades dentro da igreja, os oficiais da igreja, o que eles devem ser, o que eles devem fazer. E nós percebemos, de uma maneira geral, que há um completo, desordem no andar da igreja, de uma maneira geral, não somente na nossa denominação, nos dias de hoje. Por isso essas epístolas, elas recebem o nome de epístolas pastorais. E por isso que ela é importante, e tem uma importância singular na vida da igreja, porque mostra como nós, como igreja, como ministros, como crentes, no nosso culto, na nossa devoção, devemos nos comportar de tal forma que estejamos expressando a vontade de Deus na nossa vida e na vida da sua igreja. O apóstolo Paulo começa essa carta com esse prefácio e saudação dizendo assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa de vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Se nós formos olhar essa saudação, ela é muito semelhante à anterior, da primeira epístola de Paulo, e semelhante a muitas outras. E mais uma vez nós estamos vendo aqui, como é muito comum em suas cartas, Paulo se apresentando como representante oficial de Cristo. E é isso que um apóstolo era, um representante oficial de Cristo. E ele tinha o direito de dizer isso. Por quê? Porque ele foi separado pelo próprio Cristo para este elevado ofício. E a importância de a igreja entender isso era primordial na vida da igreja. Por quê? Porque nós somos uma igreja apostólica. O que significa ser uma igreja apostólica? Significa dizer que o nosso fundamento é Cristo, como diz Paulo em Efésios. É Cristo. A palavra que está sendo trazida aqui não é a palavra do apóstolo Paulo, mas é a palavra de Deus. Abra Gálatas capítulo 1, verso 15 e 16. Olha o que Paulo diz. Paulo tinha essa certeza, tinha essa consciência. E não só ele, as evidências eram muito claras. Quando, porém, é o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim,
para que eu pregasse entre os gentios. Apesar dessas palavras serem direcionadas, endereçadas a Timóteo, Paulo estava visando os outros através de Timóteo. Timóteo não duvidava da sua apostolicidade. Timóteo vivenciou, foi testemunha dessa apostolicidade. Mas na perspectiva de que outras pessoas, de que a própria igreja iria ler essa carta, iria receber essa carta como deveria receber, como palavra de Deus. Por isso Paulo está aqui, exibindo publicamente diante de todos a autoridade que lhe pertencia, porque a palavra que estava sendo trazida era a palavra de Deus. Os apóstolos, quando falavam, eles falavam da parte de Deus. Era como se Cristo estivesse falando ali, naquele momento, porque era a palavra de Cristo. Calvino, quando interpreta ou comenta esse texto, segundo ele, Paulo tinha esse comportamento porque desejava, com a proximidade de sua morte, obter aprovação para todo o curso do seu ministério, bem como selar sua doutrina, para que a mesma fosse mantida em seu caráter sagrado para a posteridade, incumbindo a Timóteo de sua genuína representação. Eu quero que vocês entendam o que isso significa. Paulo estava trazendo a palavra de Deus, e reconhecê-lo como apóstolo era reconhecer que a autoridade que ele tinha era uma autoridade divina. Aquilo que ele estava falando era a verdade de Deus, inegável, inerrante, autoritativa na vida da igreja. E a igreja precisava entender isso. E essa relação é a mesma que nós fizemos, ou seja, o Rafael fez hoje de manhã aqui na escola dominical. Deus não vai deixar de ser Deus porque eu não creio na sua soberania, ou não creio na sua existência. Independente da minha crença, Ele vai existir e Ele é soberano. A diferença faz para nós a igreja entender que Paulo falava por meio do Espírito, que a palavra de Deus aqui trazida por Paulo era a palavra de Deus e não a palavra de Paulo, fazia diferença não para Cristo, mas para a igreja, para que ela cresce e vivesse por meio dessa palavra. Paulo aqui não está falando como um indivíduo particular, mas como alguém que representa a pessoa de Cristo, um apóstolo. E ele sabia que o seu apostolado dependia completamente da benevolência e da graça de Deus sobre ele, da qual ele se declarava indigno. Pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo. Com essas palavras, Paulo está conectando a sua vocação com as promessas de vida eterna. Percebam a importância desse ministério na vida da igreja. Os profetas, os apóstolos, eles tinham uma posição singular, não por eles, mas pelo ofício que eles carregavam, porque eles estavam trazendo a revelação de Deus. Era Deus falando ao povo por meio dos seus instrumentos. É como se Paulo estivesse dizendo aqui: como desde o princípio Deus prometeu a vida eterna em Cristo, assim agora me fez ministro destinado a publicar essa promessa. E dessa forma ele está revelando o seu propósito, o propósito do seu apostolado, da sua vocação, que é guiar os homens a Cristo, a fim de que pudessem encontrar vida nele. E é interessante nós olharmos algumas características desse apostolado, porque apesar dessa vocação, desse mundo, melhor dizendo, ser algo singular, dado a algumas pessoas no passado,
Não existe essa continuidade apostólica que a Igreja Católica prega na pessoa do Papa. Não existe essa continuidade profética que muitos grupos evangélicos creem erradamente, porque tudo que foi escrito está aqui, por esses homens que foram instrumentos separados por Deus para esse propósito, para que a palavra de Deus se manifestasse, e essa palavra se manifestando, não mais haveria necessidade de profetas e apóstolos. Mas é interessante porque esse munus, apesar de ser um mundo especial, de uma certa forma, ele aponta para a vida cristã como um todo. Paulo sempre entendeu que seu apostolado significava, em primeiro lugar, uma honra, em segundo lugar, uma responsabilidade, e em terceiro lugar, um privilégio. E por que uma honra? Ele tinha sido escolhido pela vontade de Deus. E todo cristão deve considerar a si mesmo escolhido por Deus. Apesar dessa escolha, Paulo reconhece que não é merecedor por qualquer coisa nele, ou em nós, para que fôssemos escolhidos para algo tão excelente assim. E por mais que o Senhor não esteja escolhendo apóstolos e profetas hoje, Ele no meio da sua igreja, Ele tem aqueles que recebem a salvação, tem aqueles que têm ofícios específicos, e apesar desses ofícios e essas escolhas serem ordinárias, com exceção da salvação que é extraordinária, todas essas coisas trazem honra para nós, porque nós não merecemos nada disso. E essas coisas jamais estariam ao nosso alcance se não fosse pelos méritos de Cristo. Abra 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Paulo está falando do seu ministério e daquilo que ele estava trazendo, que era o Evangelho. E perceba o que ele diz aqui nessas palavras: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Toda vez que eu cito esse texto, eu gosto de explicar o que isso significa. O apóstolo Paulo, em outro contexto, ele diz que existem vários vasos numa casa, uns para honra, outros para desonra. E na antiguidade, e até aqui no nosso contexto de Brasil, no século acho que 18, por aí, 18, 17, família real, eu não sei quem já foi ali, é Teresópolis? Eu sempre confundo, é Petrópolis? Petrópolis, né? Casa da família, sempre confundo Teresópolis com Petrópolis, a casa de Dom Pedro II. E aí você chega lá, tem aqueles cômodos da casa, e certa vez, eu já sabia disso, mas nunca tinha visto isso ali. Sabia isso pelo contexto da escritura e da antiguidade. Chego lá, aí tem um lugarzinho ali na casa onde as pessoas tomavam banho. Aí tem uma bacia e um jarro. E aquele jarro ali era para as pessoas fazerem as suas necessidades. As pessoas faziam as suas necessidades ali e depois jogavam fora. Quando Paulo está dizendo aqui, temos esse tesouro em vasos de barro, porque numa casa, vários vasos, eles tinham uma determinada utilização. Vasos de ouro, de prata, eles tinham uma utilização mais nobre, e os vasos de barro serviam para isso, para colocar as fezes, as urinas, o catarro, desculpe a expressão. As pessoas cuspiam ali dentro, faziam as suas necessidades ali dentro, porque eram vasos para esse tipo de coisa. Quando Paulo diz
Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. O que ele está dizendo? Ele está falando de si. Nós temos o Evangelho, mas nós somos como esses vasos de desonra. Ele aponta toda a grandiosidade do Evangelho que está contida nesse vaso, não para o vaso, mas para o Senhor, que é o oleiro. Com essas palavras, o apóstolo Paulo reconhecia que o poder que emanava dele na pregação da palavra e na vida dele vinham unicamente de Deus. E se nós pensarmos bem, esses que foram profetas e apóstolos, que receberam um dom especial e singular, como a voz de Deus nesse mundo, eram homens como nós, sujeitos aos mesmos sentimentos e paixões, mas que pela graça de Deus exerceram esse ofício no meio do povo da aliança. Eram homens como nós, pecadores, mas que foram alvo da graça de Deus. Lá em Tiago, capítulo 5, verso 17, nós vemos ele se referindo a Elias, e falando, Elias foi um grande profeta. Nós temos na Escritura uma divisão: Moisés, Elias e Cristo. A lei, os profetas e o Evangelho. Esses homens, eles tiveram um papel extremamente importante, porque apontavam para aquele que havia de vir. E aqui Tiago fala dessa condição, não somente de Elias, mas do ser humano, do homem. Ele diz assim: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Ele estava dizendo assim: não é Elias. E Elias é considerado um grande profeta, um marco na história do povo de Deus, mas não é Elias, é o Deus de Elias. Esses homens foram cuidadosamente guardados e capacitados pelo Espírito Santo para a obra que Deus havia reservado para eles, e que de uma forma especial eles representam a palavra de Deus. Mas não diferente de nós, também somos guardados e capacitados por Deus, como eles foram. Não de forma sobrenatural, mas como eles foram. O Senhor sustentava-os da mesma forma que sustenta o seu povo. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, a Escritura diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E apesar, queridos, desse ser um unus especial, específico, diferenciado, porque eles eram representantes diretos de Cristo, nós vamos perceber que tanto eles quanto nós, nas nossas atividades, na nossa vida e tudo aquilo que nós somos em Cristo Jesus, depende única e exclusivamente de Deus na nossa vida. E é assim com todos nós. Nós fomos capacitados para o serviço ao Senhor, para o serviço aos crentes pelo Espírito Santo, como Paulo fala muito bem ali em 1 Coríntios capítulo 12, quando diz lá nos versos 4 e 7, ele diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade em serviços, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade nas realizações, mas é Deus quem opera tudo em todos. E aí no verso 7 ele diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando ao fim proveitoso. E aí lá no verso 11: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Tudo que recebemos de Deus, sejam dons, talentos ou capacidades, nós precisamos reconhecer que vem dele somente e dar honra a ele.
Por isso toda glória e honra deve ser dada a Deus. E Paulo entendia isso, que no seu chamado, na sua vocação e também na sua salvação, isso era uma honra, porque ele não merecia nada disso em sua vida. Olha o que Jeremias capítulo 9, verso 23 vai dizer: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Nós precisamos entender que todas essas coisas vêm na mão do Senhor, e que se recebemos isso, é uma honra para nós. Mas Paulo entendia também que a sua função, o seu serviço, era uma responsabilidade. Deus escolheu Paulo para que ele fizesse alguma coisa, para que Deus fizesse algo por meio dele. Deus transformou o apóstolo Paulo em um agente, em um instrumento por meio do qual os homens chegassem a conhecer o Evangelho. William Barclay diz que nenhum cristão é escolhido para ser cristão para si mesmo, é escolhido pelo que pode fazer por outros. A vida cristã é um serviço a Deus. E por quê? Porque reconhecemos que Ele é tudo em todos. A vida cristã é um serviço ao próximo, porque somos constrangidos pelo amor e pela graça de Deus a proclamar esse Evangelho transformador por meio das nossas vidas e a viver esse Evangelho. É uma responsabilidade. William Barclay faz o seguinte comentário. Ele diz assim, que um cristão é uma pessoa sumida no assombro, perdida no assombro, no amor e no louvor do que Deus fez por ele, e que está animado pelo desejo de contar a outros o que Deus pode fazer por esses. E por mais que não tenhamos nenhum apóstolo aqui, porque não se levanta mais apóstolo, mas tudo que nós temos recebido do Senhor é uma honra e é uma responsabilidade. Mas Paulo também diz que isso é um privilégio. Paulo considerava um dever para com Deus e para com os homens. Ele tinha esse munus como uma concessão especial, e ele estava convencido de que deveria anunciar a graça de Deus ao mundo. E não é um grande privilégio para nós, homens pecadores, sermos incluídos na família de Cristo, sermos considerados sal da terra e luz do mundo, e levarmos a bandeira do Evangelho sobre as nossas cabeças. Isso é um privilégio. Sermos considerados soldados de Cristo, filhos de Deus por meio de Cristo, e recebemos todas as coisas decorrentes desse Evangelho nesse mundo e no porvir. E é com esse entendimento que os discípulos fizeram e disseram o que nós vemos lá em Atos 5, 41 e 42, quando eles se retiram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Era um privilégio serem considerados cristãos, e um privilégio ainda maior serem portadores da palavra de Deus. E por mais que possamos não ser apóstolos, profetas, ou no nosso contexto pastores, nós temos esse mesmo munus de não só viver o Evangelho, mas de pregar esse Evangelho nas nossas vidas.
A nossa salvação representa isso e exige isso de nós, porque ela também, como tudo aquilo que o Senhor nos dá, é uma honra, é uma responsabilidade, é um privilégio que temos como crentes nesse mundo. E o meu desejo é que sejamos tomados pelos mesmos sentimentos de Paulo que nos são apresentados aqui. Quando ele estava a ponto de ser condenado à morte por causa do Evangelho, dizer tais palavras, agir da maneira como ele estava agindo, demonstrava uma coisa, algo que lá em Hebreus capítulo 11, verso 14 a 16, a Escritura nos diz: porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. É interessante porque essas palavras vêm de um coração que reconhece a sua condição e reconhece quem é o seu Deus. Na continuação desse prefácio, Paulo, ele dirige as suas palavras a Timóteo. Ele diz assim: ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo nosso Senhor Jesus. Paulo chama de Timóteo de filho querido, e Paulo sentia uma verdadeira afeição cordial por ele, tanto porque ele foi instrumento da conversão de Timóteo, quanto pelo fato de, como um filho ao pai, Timóteo serviu ao apóstolo Paulo no Evangelho. E com essas palavras Paulo declara sua afeição por esse jovem discípulo, mas também com isso ele assegura a ele uma posição de autoridade. Ele era um discípulo de um apóstolo, era também um enviado de Deus para esse ofício. E Paulo faz questão de recorrentemente lembrar isso a ele. Lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 4, ele diz assim: não te faças negligente para o dom, com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia. Lá em 2 Timóteo, aqui no capítulo 1, verso 6, ele diz assim: por esta razão, pois te admoeste que vives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Timóteo tinha um caráter singular, que é um caráter de um ministro. E aqui nós vemos uma coisa muito interessante: o final de uma sucessão apostólica, ou seja, uma sucessão em que Deus, por meio dos homens, traria a sua palavra, e se estabelecendo agora um ministério ordinário. E Timóteo representava esse início dessa nova jornada de uma igreja que tinha a palavra de Deus, que foi trazida pelos apóstolos e profetas, e que tinha a responsabilidade, como ele diz aqui, reavivar o dom, ou seja, de pregar o Evangelho, de levar essa palavra e dar continuidade à fé que foi entregue por meio da mão desses homens. Timóteo era filho na fé de Paulo, foi gerado, podemos dizer assim, por ele, porque foi um instrumento de Deus. Paulo foi um instrumento de Deus na vida de Timóteo. Calvino, ele diz o seguinte, e olha que interessante: apesar dessa honra de gerar um crente ser exclusivamente da parte de Deus, ela é transferida àqueles que são ministros fiéis, cuja obra Cristo usa para regenerar. Quando nós olhamos para esse ministério,
nós percebemos a importância e a singularidade dessas cartas no contexto de todo o Evangelho. Os ministros, eles têm uma função primordial, eles têm uma responsabilidade singular, eles são instrumentos na mão de Deus para que a salvação de Cristo chegue aos homens. É uma tarefa sem precedentes, de grande responsabilidade, mas que depende exclusivamente da graça e da misericórdia de Deus. Apesar de ser uma função ordinária, e quando nós falamos isso ordinário, porque ela é conduzida por Deus, mas de uma forma diferenciada daqueles homens anteriores, como os profetas e apóstolos. Os ministros têm sobre si um cuidado, a palavra de Deus diz isso. Os ministros têm sobre si, da parte do Senhor, uma perspectiva diferenciada, não porque eles sejam melhores do que ninguém, pelo contrário, a Escritura vai dizer que eles devem ser os últimos, como os apóstolos e profetas eram. Mas são homens que estão carregando sobre si a responsabilidade de um rebanho que não é deles, de ovelhas que não é deles, de uma propriedade que não lhes pertence. Eles são mordomos diante do Senhor. E deve ser por isso que Paulo está pedindo a graça, a misericórdia e a paz de Deus, não somente sobre os ministros, mas sobre toda a igreja. E esse era o desejo de Paulo, que a graça, a misericórdia e a paz de Deus estivesse sobre Timóteo. E essas coisas são desejadas por nós, crentes. Nós desejamos isso, mas essas coisas vêm da parte de Deus, que é o doador de todas elas. Porque a Escritura mesmo vai dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo lá do alto do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. E aí nós percebemos que não só o aspecto extraordinário daquilo que Deus fez, daqueles homens que estavam transmitindo a palavra do Senhor de forma direta, mas desses também que continuam agora com um instrumento, com a palavra solidificada, com a palavra de Deus trazida por meio desses homens, na continuidade de dar conhecimento aos homens da salvação de Deus. Matthew Henry faz um comentário interessante sobre isso. Ele diz assim: a graça, a misericórdia e paz que o muito amado filho de Paulo, Timóteo, queria, vem de Deus, o Pai Jesus Cristo, nosso Senhor. Consequentemente, tanto um quanto o outro é o doador dessas bênçãos e devem ser utilizadas para eles. As melhores pessoas querem essas bênçãos, e essas são as melhores bênçãos que podemos pedir para os nossos muito amados amigos, para que possam ter graça para ajudá-los em tempo de necessidade e misericórdia, para perdoar o que está errado, e dessa forma tenham paz com Deus, o Pai, e Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, o que nós estamos vendo aqui nesse prefácio e na saudação do apóstolo Paulo é alguém que está preocupado com a vida pastoral de um jovem pastor, que tem à sua frente, que tem diante dos seus olhos uma responsabilidade que é singular e um peso de responsabilidade compatível com aquilo que o apóstolo Paulo vivenciava. Ele era um ministro do Evangelho,
que como ministro do Evangelho, ele tinha uma responsabilidade a mais, porque além de cuidar da sua vida, ele estaria cuidando do rebanho do Senhor Jesus. E aí o apóstolo Paulo, do verso 3 em diante, nesse momento de ação de graças, ele diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde alegria, pela recordação que guarde tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. E duas coisas aqui chamam a nossa atenção. Há duas possibilidades de nós interpretarmos esse verso 3. Uma, que Paulo está agradecendo a Deus pela vida de Timóteo e de sempre se lembrar dele em suas orações, como ele diz assim: graças a Deus, a quem desde meus antepassados sirvo, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, pela recordação que guarda a tua fé sem fingimento. A gratidão de Paulo com relação à vida de Timóteo. E aí a oração de Paulo é um sinal de preocupação e de regozijo, porque Paulo nunca pensa em Timóteo sem se lembrar dos seus dons e de suas capacidades, pelas quais ele for adotado por Deus. E desse fato é que procede as ações de graças do apóstolo, pois segundo Calvino, é sempre deleitoso e estimulante a pessoas piedosas recordar os dons divinos dados a irmãos nossos. E Paulo nunca esquecia quando orava por Timóteo. Matthew Henry diz o seguinte: independente do bem que fazemos e dos bons préstimos que dispensamos aos nossos amigos, Deus deve receber toda a glória e nós devemos agradecer. Hoje de manhã nós falamos sobre... Nós não, né? O professor da classe hoje falou sobre oração. E é interessante porque Paulo está mostrando esse desejo e essa frequência nas suas orações, e nós vamos perceber que é Deus quem coloca em nosso coração a memória de pessoas específicas para orarmos por elas. É Deus quem gera esse desejo em nós. Paulo orava muito e orava de dia e de noite, e em todas as suas orações ele se lembrava de seus amigos. Entretanto, ele orava de forma particular pelos bons ministros, e ele nunca se esquecia de orar por seus amigos, como muitas vezes acontece conosco. Ele diz noite e dia. E aqui nós estamos vendo uma fidelidade na prática da oração por parte do apóstolo. E nós devemos ser movidos e inspirados a imitar esses exemplos, a fim também de fazer isso na nossa vida de uma prática essencial mais frequente entre nós. A oração por aqueles que precisam, a oração principalmente com relação aos ministros do Evangelho. E se nós formos olhar o exemplo de Paulo aqui, Paulo está vivendo uma situação difícil em sua vida. Ele é prisioneiro, ele está a ponto de perder a vida, mas ele lembra de orar pela necessidade de outros irmãos, e principalmente pelas dificuldades que um ministro como Timóteo iria vivenciar. E aí nós olhamos para essas coisas e vemos que muitas vezes estamos tão imersos nos nossos problemas que nos esquecemos de agradecer e pedir pela vida e integridade de nossos irmãos. Às vezes nos centramos tanto nos nossos problemas e esquecemos que as nossas orações devem ter outros alvos. Paulo está orando por um ministro, e essa deve ser a prática de todos os crentes: orar pelos seus pastores. Os ministros necessitam também das orações dos irmãos, e eu poderia dizer que mais do que qualquer outros. Isso eu digo pela fragilidade e pela incapacidade deles de se manterem de pé, sozinhos, nessa tarefa tão árdua e tão excelente que é o ministério ordenado. Eles necessitam da oração da igreja. Quantos perigos e que responsabilidade é estar à frente do rebanho de Cristo.
Isso está acima de qualquer capacidade humana. É somente pela graça de Deus e pelo auxílio divino que um homem pode exercer qualquer ofício na igreja, e muito mais esse. Às vezes eu me pego ouvindo, quando a gente sai por aí, pessoas que nem conheço direito, dizendo assim: estou orando por você, pastor. E até mesmo irmãos, amigos. E aí eu fico pensando que é por isso que eu estou firme. Quando me lembro de momentos difíceis que como pastor ou como igreja passamos, e vejo irmãos como esse, às vezes que chegam para mim dizendo: pastor, eu estou orando pelo Senhor, e não sabe os problemas que tenho vivenciado dentro de mim mesmo. E quando eu ouço isso, é como se Deus estivesse dizendo por meio desses irmãos que eu não estou sozinho, que eu tenho um Deus que cuida e zela por mim. E a exemplo do apóstolo Paulo, em nossas orações, nós devemos fazer memória sem cessar dos nossos amigos e especialmente lembrar dos fiéis ministros de Cristo. Mas existe uma outra interpretação para essa expressão aqui: dou graças a Deus. E eu achei interessante trazer, apesar de achá-la não muito apropriada, ou seja, acho que ela distorce um pouco o que o texto está dizendo, porque a minha perspectiva aqui, semelhante à de Calvino, é entender que Paulo está dando graças pela vida de Timóteo, pela sua fé, agradecendo a Deus como sendo e como é algo que vem dele. Mas a outra interpretação dessa expressão estaria ligada a uma tradução diferente, que colocaria as ações de graça de Paulo como um costume de expressar sincera e humilde gratidão a Deus nas palavras introdutórias de uma epístola. Ele sempre faz isso. E apesar disso, ou seja, essa prática não era uma formalidade, Paulo, era realmente uma realidade prática em sua vida. E quando nós olhamos para esse aspecto, seria interessante considerar o contexto da epístola e as circunstâncias em que ela for escrita. Paulo está sentado em sua masmorra, já encarando a morte, e longe de queixar-se, como muitos de nós teriam feito em condições semelhantes, Paulo aqui dá graças a Deus. Paulo provavelmente estava meditando sobre as bênçãos passadas e presentes, e nesse momento difícil ele queria expressar a sua gratidão a Deus. E aí nós podemos perceber que, pior que estejamos vivendo em uma situação, um momento, nós precisamos aprender que só temos a agradecer a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Quando entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, nós devemos agradecer em toda e qualquer situação. E aí a gente lembra de Paulo e Silas na prisão, eles amarrados, provavelmente como aqueles escravos do século XVI, e naquele tempo, na antiguidade, existia isso também, onde ele colocava a mão e os pés, e muitas vezes a cabeça, tudo junto num tronco, e fechava-se, e eles ali faziam as suas necessidades naquele local, e aquelas prisões escuras, úmidas e fétidas, e Paulo e Silas cantando e louvando a Deus naquela situação. Quando nós entendemos que essas coisas foram feitas por esses e outros homens, nós entendemos a perspectiva que eles têm do Evangelho, que é completamente diferente da nossa. E nessas situações eles só tinham motivos para glorificar e dar graças a Deus.
Por pior que estejamos vivendo, queridos, precisamos entender que nós só temos a agradecer a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. William Hendricks traduz esse trecho dessa forma, por isso ele afirma isso. Ele diz assim: reconheço minha gratidão a Deus, a quem eu, como meus antepassados, sirvo com consciência pura, assim como acalento aquela constante lembrança de você em minhas súplicas noite e dia. E por mais que eu considere essa tradução um pouco difícil, há aqui um princípio profundo para nós como crentes, entendermos que nós não temos motivos para murmurar e para sermos ingratos diante de Deus, porque independente das circunstâncias, o Senhor tem cuidado de nós. E eu gostaria, queridos, de terminar. Eu sei que está difícil para vocês, para mim também, pelo contexto aqui, né? E estejam orando por isso, para que nós possamos barrar esse tipo de coisa, essa barulheira que vem lá de baixo, que a gente possa ter um ouvido mais atento, e aquele que está aqui à frente tenha uma certa tranquilidade em transmitir a palavra do Senhor. Mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para uma coisa muito interessante aqui. Olha o que Paulo vai dizer. Verso 3: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia, lembrando as tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, e tua irmã e tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Muitas coisas a gente pode tirar daqui, mas eu gostaria de ressaltar aqui nesse trecho a importância da família da fé. Uma vez que nós estamos falando sobre isso, né? Sobre disciplina, sobre instrução, a importância da família da fé na transmissão da fé dos pais aos seus filhos. Veja o que o apóstolo Paulo diz nesses versos, que desde os seus antepassados, Paulo aqui de certa forma quer mostrar aos seus opositores nesse contexto, que ele não abandonou a religião de seus pais nem de seu povo, como muitos diziam. E nós vemos várias vezes Paulo dizendo isso, que estava confessando, seguindo o caminho que chamavam seita, mas que representava o evangelho, ou seja, a mensagem que fora trazida pelos seus pais, crendo que todas essas coisas estavam de acordo com a lei e com o escrito dos profetas. Paulo está dizendo aqui que continuava na fé de seus pais, que fora alvo da graça de Deus que se manifestou a ele por meio das instruções de seus pais, que seus pais lhe deram. Quando ele diz assim: desde os meus antepassados sirvo. E aí eu me lembro do Salmo 78, verso 3 e 4, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos a vindouras gerações o louvor do Senhor, os seus poderes e as maravilhas que fez. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 4, também vemos ali a continuidade da fé por meio das instruções dos pais. Capítulo 4, verso 3 e 4, quando diz assim: quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, e então ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. E as promessas que a Escritura nos dá, que são nossas, pertencem a nós e aos nossos filhos. Isso está claramente exposto na Escritura. Deuteronômio capítulo 6, verso 1 e 2, versos 7 e 9: tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, e as escreverás nos umbrais de tua casa. E aí lá no verso 20, quando em Deuteronômio 6 assim: quando o teu filho no futuro te perguntar,
que significam os teus testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, Ele assimilou a fé dos pais. Ele podia não entender as coisas como no seu âmbito completo, mas uma coisa ele entendia, que o Deus do seu pai era o seu Deus. E é isso que nós estamos vendo aqui. O apóstolo Paulo diz: desde os meus antepassados. E Timóteo segue essa mesma linha, pela recordação que guarda a tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e tua mãe Eunice. Paulo está mostrando que a piedade dos pais é transmitida aos filhos, mas não por geração natural, mas pela graça de Deus, quando estamos andando em seus caminhos, quando somos exemplo de vida para eles. E é por isso que Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7, ele diz assim: estas coisas que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos. Pela graça e pela misericórdia de Deus, a piedade dos pais é transmitida aos filhos, não por geração natural, mas pela graça de Deus. Quando nós utilizamos aqueles instrumentos que Ele nos dá, e quando fazemos a sua vontade. E ainda é pela graça de Deus que faz com que os nossos débeis esforços se concretizem quando estamos em Cristo, ou seja, trilhando os seus caminhos. É por isso que o Provérbios capítulo 22, verso 6 vai dizer: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. O Salmo 127: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E nós sabemos muito bem o que isso significa. O que significa o Senhor edificar uma casa? Significa eu ouvir tudo que o Senhor ordenar e andar nos caminhos dEle, e fizer o que é reto perante Ele, guardando os seus mandamentos. Eu serei, diz o Senhor, contigo, e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei a Israel. Isso significa o Senhor edificar uma casa. E é isso que o Senhor fala lá em 1 Reis, capítulo 11, verso 38. E sabe o que mais? Sabe o que mais nós vemos nesse texto aqui? Mesmo que um dos cônjuges não seja fiel, se você for fiel ao seu chamado como pai ou mãe, quando a sua esposa ou quando o seu marido não é fiel ao Senhor, Deus há de te abençoar. É um exemplo que temos aqui de Timóteo. A piedade de sua mãe e de sua avó foram um referencial ao exemplo seguido por Timóteo. E muitas vezes nós estamos vivendo situações semelhantes em nossa casa, em que o cônjuge não é fiel ao Senhor. E nós muitas vezes pensamos que os nossos filhos estão perdidos. Eles não estão. Se cumprirmos o nosso papel pela graça de Deus, pedindo essa graça para conduzir os nossos filhos aos pés de Cristo, nós iremos alcançar isso, porque são promessas de Deus para nós e para os nossos filhos. Quando a Escritura diz: para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Nós devemos nos apegar a essas promessas e ser fiel ao Senhor, e o resto
e Ele vai fazer. Eu gostaria de terminar com um comentário de Matthew Henry, que diz assim: a herança da fé foi transmitida a Timóteo por sua mãe. Ele tinha uma mãe e uma avó devotas. Elas creram, embora seu pai não o fizesse. É uma coisa consoladora quando os filhos imitam a fé e a santidade de seus pais piedosos e seguem os seus passos. Olha que beleza que nós estamos vendo aqui. Nós estamos falando sobre disciplina, nós estamos falando sobre instrução, e Deus promete na sua palavra que quando estamos andando nos seus caminhos e fazendo a sua vontade, Ele vai cumprir aquilo que prometeu na vida dos nossos filhos e na nossa vida. E é o exemplo de Paulo, que sofreu toda essa influência na sua vida, uma influência que representava a palavra de Deus, e que num determinado momento isso veio à luz, e provavelmente também isso na vida de Timóteo, pela influência dos seus pais, pela dedicação da sua mãe e da sua avó em viver o Evangelho e transmitir a Timóteo. E no momento certo, no momento de Deus, todos esses esforços foram compensados. Abra 1 Reis, capítulo 11, verso 38. Veja o que Deus falou a Jeroboão. E é isso que Deus está falando a nós hoje. Se queremos ver na vida das nossas famílias, dos nossos filhos, aquilo que aconteceu na vida de Paulo e na vida de Timóteo, e que ele agradece a Deus por isso, louva a Deus por isso, nós devemos escutar essas palavras e tê-las no coração, quando ele diz assim, 1 Reis 11, 38: se ouvires tudo que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo, e te edificarei casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei a Israel. Esse é o princípio, e é dessa forma que nós vamos ter a certeza de que Deus estará edificando as nossas casas. E a exemplo aqui dessa introdução do apóstolo Paulo à sua segunda epístola, nós vamos ver as promessas de Deus serem cumpridas na vida de nossos filhos. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nesse momento, Pai, queremos pedir ao Senhor a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós. Pedir que o Senhor esteja guardando a Tua palavra em nosso coração, e que apesar das interferências e ruídos, ó Senhor, essa palavra possa ficar gravada, Senhor, em nosso coração, possamos ser edificados, ó Senhor, para a vida eterna, e que recebamos a Tua palavra com gratidão no nosso coração. Abre o nosso entendimento para ver o que o Senhor quer falar a cada um de nós aqui, e a igreja de uma maneira especial, por meio dessa epístola, Pai. Abre os nossos olhos, ó Pai, o nosso entendimento, para que sejamos edificados e possamos, ó Senhor Deus, cada dia mais conhecer a Ti, a Tua vontade, Senhor Deus, para a vida da Tua igreja, e sermos fiéis ao nosso chamado, seja ele qual for. Fica com o Teu povo, Pai, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.